Você é templo do Espírito Santo. Você carrega o Espírito Santo, um pedacinho de Deus em você. O DNA de Deus. O cristão não bebe. Hoje, eu ainda estava deitada. Antes mesmo de levantar, de fazer qualquer outra coisa, o Senhor já começou a falar comigo, a ministrar no meu coração sobre bebida alcoólica. Que cristão não bebe, cristão não deve beber, pois somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em lugar bagunçado, o Espírito Santo não habita em lugar sujo. O Espírito Santo não habita onde há confusão. O Espírito Santo, santo, né? Quando o Senhor me chamou para evangelizar, Ele me disse claramente que eu não colocasse mais nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca e que também eu não ouvisse músicas seculares. Isso foi bem no comecinho. Então, o Senhor disse a mim, eu ouvi, e acatei. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça aquilo que o Senhor disse. E quem quer servido de todo o coração, é preciso haver renúncia, é preciso haver entrega, é preciso deixar ser guiado por Ele, não por nossas vontades, não por minhas vontades, não por suas vontades. Todos nós somos falhos, pecadores, cometemos erros. Mas devemos lutar contra a vontade da carne, para viver em santidade com o Senhor. Não para viver as coisas desse mundo, oba-oba, a bagunça, né? Onde um vai, todos vão atrás para fazer igual. Não. Somos separados para Deus, para viver para Ele. Então temos que fazer renúncia de muitas coisas, não somente um. Muitas pessoas, né, muitos crentes, vamos dizer crentes, que cristão vive em santidade, cristão segue, né, a Bíblia e ouve aquilo que o Senhor diz e anda em santidade, faz renúncia, oração, jejum, entrega, busca, ouve aquilo que Deus fala, renuncia a muita coisa, né? É ali que o Senhor pede. Então, cristão tem que viver em santidade com o Senhor. Crente não. O crente é aquele que diz que crê na Bíblia, mas lê muito pouco, mal lê a Bíblia. Crente até Satanás porque Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Então, ele conhece a Bíblia melhor do que muitos, pois ele entende muito da Bíblia, ele lê a Bíblia, ele conhece cada palavra que está na Bíblia. E muitos de nós não, né? Então, eu ainda, né, estou aprendendo, estou buscando a entender a Bíblia, a entender aquilo que Deus quer passar e ler ela por inteiro, né? Então, crente até Satanás porque ele sabe do poder de Deus, ele sabe, né, do poder que tem a palavra, então ele conhece ela muito bem. Muitos crentes não leem a Bíblia, muitos crentes não conseguem ler um versículo por dia, porque quem liberta é a palavra. Quem liberta é a palavra que está na Bíblia. Não sou eu. Eu sou apenas um mensageiro, né? Estou apenas entregando a carta, né? Mas quem liberta é a palavra. É ler a palavra, é ouvir a palavra, né? É o que liberta. E falando de músicas seculares, Davi, ele expulsava, né, o espírito que estava em Saul através da melodia, né? Não através da letra. Então, quando ele tocava, saía o som e o espírito saía de Saul. Então, muitos dizem, é uma letra bonitinha, é uma letra que fala de amor, é uma letra que não tem nada demais, é uma letra que não tem besteira, não tem isso, não tem aquilo. Mas o que ministra é a melodia, né? Não é a letra em si. Quando as pessoas fazem, né, um louvor inspirado por Deus para ser tocado. Ele foi feito para Deus. O Senhor instruiu. Ele foi feito para adoração a Deus. E as pessoas que fazem músicas seculares, quem está as instruindo para fazer aquelas músicas? São voltadas para o mundo, né?
Satanás, se eu não me engano, ele era mestre da orquestra, ele que estava à frente, né, da música. Então, Satanás trouxe, depois eu vou pesquisar direitinho sobre isso, mas Satanás trouxe a música, né, mundana para o mundo, né. Então, aquilo que não vem de Deus vem de Satanás. Só existe dois caminhos. Só existe o caminho que leva a Deus, né, e o caminho que leva ao mundo. Então, se você não está servindo a Deus, que a porta é estreita, você está servindo a Satanás. Você está servindo ao mundo. Não existe um terceiro caminho, não existe outro caminho. Ou é um ou é outro. Você pode dizer, eu sou uma pessoa boa, sou isso, sou aquilo. Mas você tem que tomar uma decisão. Você tem que decidir se você vai servir a Deus ou se você vai servir ao mundo. Você não pode servir a dois senhores ao mesmo tempo. Você vai amar mais um do que o outro, você vai servir mais a um do que o outro. Então, o Senhor não divide a sua glória. O Senhor, Ele não divide os seus com ninguém. O Senhor tem ciúmes dos seus. Então, o Senhor não divide aqueles, né, que são dele com ninguém. Então, o Senhor não vai te dividir com o mundo. Não pense que você pode ficar com o pé no mundo, com o pé em Deus, né, vamos dizer assim. Porque nós somos a igreja. Então, onde você estiver, onde estiver dois ou mais, lá o Senhor estará. Então, nós somos a igreja, templo do Espírito Santo. Então, não pense que você pode pôr um pezinho no mundo e um pezinho, né, em Deus, ficar lá e cá. O que é morno, o Senhor vomita. Que seja frio, seja quente, porque morno, o Senhor vomita. Bem, voltando à bebida, né? Eu dei uma pesquisada aqui, depois também pode pesquisar. A bebida alcoólica age como um depressor do sistema nervoso central, afetando o cérebro, raciocínio, reflexos e coordenação, podendo causar sonolência, fala arrastada e perda de memória. A longo prazo, o excesso prejudica o fígado, né, cirrose, esteatose, coração, pressão alta, estômago, gastrite, e aumenta o risco de alguns cânceres, além de levar à dependência, ansiedade, depressão e problemas do sono, com o fígado sendo o principal órgão e metabolizar o etanol. 1 Coríntios 6, 19 e 20 diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? Nós somos templos do Espírito Santo. Temos que andar sempre em santidade com o Senhor. Temos que andar sempre em santidade. Você pode dizer um pouquinho não faz mal, mas aos pouquinhos você vai corrompendo o seu corpo, destruindo as suas células, prejudicando o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita onde há sujeira. Você tem que decidir a quem servir. Aqui fala, né, um pouco sobre oferendas, né, sobre que eles bebem, tomam a bebida antes de receberem as entidades. A oferenda aos orixás e entidades, a cachaça é uma oferenda comum, especialmente para entidades como Exu, que a apreciam. Acredita-se que a bebida, quando manipulada no contexto sagrado do terreiro, se torna um elemento de poder que intensifica a força da incorporação e o trabalho da entidade. O álcool pode ajudar a baixar a vibração do médium, facilitando o transe mediúnico e a comunicação com os espíritos. E um catalisador energético que ajuda a estabelecer a ponte entre o médium e a entidade. Efésios 5:18. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Então, né, muitos usam a bebida para que tenha uma conexão mais fácil com o mundo espiritual. Então, quando você bebe, você está abrindo brechas para que espírito, para que demônios venham entrar e trabalhar na sua vida e te manipular, porque você está vulnerável, você se encheu, você está alcoolizado, você não tem
não responde por si. Muitas pessoas, quando bebem, elas ficam valentes, elas ficam, né, bravas, elas colocam para fora aquilo que não consegue quando estão sã. Elas colocam para fora, né? Elas se tornam mais fortes, guerreiras, mais, como se diz, elas enfrentam o perigo porque elas não estão em si, elas não têm o controle de si. Elas perdem totalmente o controle, né? E se você não tem o controle, o Espírito Santo não está em você. Se você não tem o controle de si, você não consegue dominar a sua carne, o Espírito Santo não está em você. E há pessoas, né? Outras que choram muito e outras ficam muito alegres. É o efeito da bebida, né? Então, quando você bebe, você abre pontos, você abre brecha para o inimigo trabalhar na sua vida. Se você tomar, vamos supor, uma dose, um pouquinho só de bebida alcoólica, e você for parado em uma blitz, você vai dizer ao guarda: eu tomei só um pouquinho, seu guarda, não é nada demais. Você vai ser multado e até mesmo preso, né? Porque, independente da quantidade que você toma, vai ser acusado ali no bafômetro. Vai ser acusado que você bebeu. E por que você acha que você pode beber um pouquinho para servir a Deus? Por que você acha que você pode beber só um pouquinho? Não vai te fazer mal, só um pouquinho. O Senhor não habita, o Espírito Santo não habita em lugares sujos, né? Estar dividido entre as coisas do mundo e o que é santo. O Senhor é santo, Ele é 100% santo. Nós somos falhos e pecadores, cometemos erros. Mas você pode se arrepender hoje dos seus pecados, das suas más escolhas e deixar Jesus te conduzir. Em Provérbios 21 diz: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles, né? Acontecem muitas brigas, acontecem muitas confusões, reuniões em família, onde sai muita briga, muita discussão. Porque estão embriagados, porque se deixam levar pelo vinho. Porque é bom, porque é gostoso. Mas você está danificando o seu corpo, você está danificando o templo do Espírito Santo. E nem prejudica muito a saúde. A desorganização energética pode atrair espíritos de baixa vibração, que se aproveitam da vulnerabilidade do indivíduo, né? Quando você bebe, né? Você fica com uma baixa frequência. E aí, os espíritos, né? Os espíritos de baixa frequência se aproveitam disso para se apossar de você, para entrar na sua mente, para te dominar. Então, quando você bebe, você perde o controle de si. Aqui em 1 Pedro 1, eu vou ler do 14 ao 16, que diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. O Senhor é santo, Jesus é santo. Então, não se deixe amoldar por aquilo que o mundo oferece, né? É porque todo mundo está bebendo, então bebe também. Todo mundo está fazendo, então vou fazer também, né? Todo mundo faz, então não tem problema que eu faça, eu estou só seguindo. Mas e a sua salvação? A salvação é individual, né? Muitos serão salvos, mas poucos libertos, porque a libertação é preciso haver muita renúncia, é preciso haver muita entrega, é preciso renunciar aos prazeres desta vida, aos prazeres, né, da carne, para viver em santidade com o Senhor. Então, muitos se dizem ser crentes, mas poucos são cristãos. Poucos realmente querem seguir ali de acordo com a vontade do Senhor, né? Poucos querem, mas muitos se dizem ser crentes. Vivem de costumes, vivem de regras impostas pelos homens, né? Regras humanas, mas não busca em Deus o que Ele realmente quer, não busca em Deus o que Ele tem para cada um, não busca em Deus a vontade dEle, simplesmente seguem regras, né? São todos colocados dentro de, vamos dizer assim, 4 paredes, e ali são ditas as regras, e você tem que agir de acordo com as regras, e não de acordo com aquilo que Deus quer, porque Deus está onde você estiver. Deus não está preso a um templo, o Senhor não está preso a um templo, o Senhor, onde você estiver, o Senhor estará com você. Aqui em Romanos, capítulo 8, o 5, diz assim, o 5 em diante: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o Espírito.
para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-la. Só dar uma paradinha aqui. Que o Senhor falou comigo que muitas pessoas, elas perdem a vida, né? Por embriaguez, por arrumar brigas enquanto estavam bêbados, por dirigirem alcoolizados, destroem a sua vida, destroem a vida de outras pessoas também, porque não tinha controle, porque perdeu o controle da sua vida, perdeu o controle do seu corpo, da sua mente, e deixou ser controlado por bebida, né? Por espíritos imundos, por demônios, e acabam com a sua vida e com a vida daqueles que estão próximos, né? O alcoolismo, né? As pessoas que são alcoólatras destroem vidas, destroem lares, destroem famílias. E isso não vem de Deus, né? Deus não quer que as pessoas se tornem assim, se tornem dependentes, vícios, né? O Senhor não quer. O Senhor quer que as pessoas sejam livres e possam escolher, que não sejam escravas deste mundo, não sejam escravas das coisas deste mundo. Porque as pessoas pensam que elas são livres, mas na verdade elas são escravas, porque elas vivem para o mundo, são escravas de Satanás. Então, quando você aceita Jesus, que você é livre para viver, para ter paz, para viver em abundância, para viver aquilo que Deus tem para você. E muitos acham que ser cristão é estar preso, mas aquele que vive no mundo, que vive para Satanás, está em uma escravidão de pecado e não consegue se libertar dos vícios, não consegue se libertar. Muitas das vezes tem a consciência, sabe que aquilo é errado, mas não consegue se libertar, não tem forças para se libertar. Que só Jesus pode libertar, só Jesus transforma, e é preciso deixar ele entrar para que isso aconteça. Continuando, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sendo dominados. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito Santo, se de fato o Espírito Santo de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, né? Se de fato o Espírito Santo habita em vocês, se de fato o Espírito Santo está com aquele que se diz ser crente, ou é apenas uma capa? Estereótipo, né? É apenas ali uma capa, é só apenas ali uma roupa de crente, mas na verdade serve ao mundo, quer servir a dois senhores ao mesmo tempo. Muitas pessoas, né, elas não têm força para sair dali de onde entraram, elas não têm força para sair do vício, elas não têm força para largar. Mas Jesus pode te libertar. Jesus quer te libertar. Jesus está com as mãos estendidas, o Senhor está com os braços estendidos para te receber. Mas você precisa abrir uma brechinha para que o Senhor venha trabalhar, para que o Senhor venha te mostrar, para que o Senhor venha te moldar. E Ele vai te dar força, Ele vai te tirar do fundo do poço, do lamaçal, né, das prisões da sua alma. Porque quando vivemos pelo mundo, nós vivemos em uma prisão da alma, né? A alma vive presa em dores, ressentimento, mágoa. E as pessoas muitas vezes, para poder apagar, esquecer um pouco da sua dor, recorrem ao álcool, recorrem a drogas, né? Para, como se diz, diminuir a dor, mas quando o efeito passa, vem a verdade, né? Vem novamente aquele sentimento. Mas Jesus pode te libertar desse sentimento, Jesus pode te libertar dessa dor, Jesus pode te dar uma vida nova, porque Jesus tem poder para isso. O mundo pode até te oferecer uma ajuda, mas não há cura profunda. A cura profunda, a libertação da alma, das prisões da alma, só Jesus pode te libertar. Jesus já pagou o preço. Ele morreu pelas nossas transgressões, doenças, dores. Jesus morreu para nos dar libertação. Então, você pode fazer uma escolha. Eu não estou aqui para apontar o dedo a ninguém, eu também sou falha, eu sou cheia de defeitos, né? Já cometi muitos erros, mas Jesus me libertou. Jesus me tirou do fundo do poço, Jesus me tirou das mãos de Satanás, me resgatou do inferno. E foi uma batalha muito intensa. Hoje posso dizer que eu tenho paz, mas eu já vivi em dias de muitas guerras. Então, Jesus quer te resgatar hoje, Ele quer te libertar hoje.
Teve, sei que eu tô saindo um pouquinho, né, do tema, mas teve um dia em que, quando eu estava em processo de libertação, eu ainda estou em processo de libertação, né? Todos nós somos libertos todos os dias, todos nós somos falhos, mas teve um dia em que estava tudo tão difícil, e eu já até contei isso aqui em outro vídeo. Eu estava tão cansada de ficar sem dormir, de ser uma batalha todas as noites, todos os dias. Então, eu acabei cochilando por uns 10 minutinhos à noite. E aí, nesses pouquinho que eu cochilei, houve uma batalha. E realmente houve uma batalha, não foi sonho, né? Houve ali a batalha entre Jesus e Satanás. É claro que Jesus ganhou, né? Satanás não ganha de Jesus. Satanás já perdeu, ele é um perdedor. Por isso que ele quer levar tantas vidas, tantas almas para o inferno com ele, né? Porque ele sabe o destino dele. Ele sabe que Jesus não erra, que Deus não erra e não falha. Então, eu cochilei. E no que eu cochilei, né? Porque a nossa alma dorme, nosso espírito não. Nosso espírito não dorme. Deus não dorme. Então, nós temos um pedacinho de Deus dentro de nós. Então, no que eu adormeci, Satanás me segurou, né? Segurou pelo meu corpo, né? E tinha outros atrás dele me segurando para eles me arrastarem, me levarem, né, com eles. E nessa hora eu pedi socorro a Jesus, né? Pedi que Jesus me ajudasse, pedi socorro a Ele, pedi socorro, e veio uma luz, né, que era Jesus. E Ele me puxou, e Ele me tirou literalmente das mãos de Satanás, porque Ele queria acabar com a minha vida. Ele não era nem para eu estar aqui hoje, porque Ele queria pôr um fim na minha vida, porque Ele sabe do meu chamado, Ele sabe daquilo que Deus quer fazer através da minha vida, e Ele não quer que vida seja alcançada através de mim, Ele não quer que vida seja alcançada através de você. Todos nós temos um trabalho para o Senhor, todos nós viemos aqui para resgatar almas do inferno, resgatar almas das mãos de Satanás, e Satanás não quer isso, né? Então ele conhece, ele sabe quem é você no mundo espiritual, por isso tantas guerras, por isso tantas lutas, por isso ele investe tanto em você, né? Ele não ia perder tempo com uma árvore que não vai dar fruta, ele não ia perder tempo com alguém que é um perigo, que é uma ameaça para ele não vai perder tempo com isso, né? Aqueles que já estão na mão dele, deixa lá, ele não mexe, já está nas mãos dele, já faz aquilo que ele gosta, já está no mundo, já faz o que o mundo gosta. Mas aquele que começa a acordar, que ele sabe o que você vai fazer no mundo espiritual, ele sabe o que você vai, o resgate de alma que vai ser feito através da sua vida. Ele não quer que você desperte, ele não quer que você acorde, ele não quer que você entenda o seu chamado, ele não quer que você entenda que você nasceu para Jesus, ele não quer que você entenda que você é filha de Deus, que você tem heranças no céu. Ele não quer que você viva a vida abundante que o Senhor tem para você. Ele não quer que você receba as bênçãos. Ele quer que você viva aí de pouquinho em pouquinho, de migalha em migalha, né? Mas sempre do mesmo jeito, as coisas nunca mudam. Ele não quer que você entenda isso. Ele não quer que você entenda que você é filha do rei. Ele não quer que você entenda que você é filha do dono de tudo tudo que aqui existe. Ele é o dono. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono de todas as coisas. E Ele tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. E Ele quer usar a sua vida para resgatar almas, para resgatar vidas que estão nas mãos de Satanás. Então, para mim, assim, foi uma experiência, foi algo que, né, mexeu muito comigo, porque realmente não era para eu estar aqui hoje. Satanás queria acabar com a minha vida, né, assim como ele já tentou de várias vezes, mas ele não conseguiu, porque o Senhor tem um plano de vida para mim e um plano de vida para você. Então, o Senhor tem grandes coisas a fazer através da minha vida e através da sua vida. Mas não é fácil. Mas busca o Senhor, ore, jejue, deixa Jesus entrar. Ele vai destruir as fortalezas da sua alma. Satanás, ele cria uma fortaleza em volta, né, da nossa alma e nos aprisiona em dores e sentimentos que nós sozinhos não conseguimos sair. É só Jesus para nos tirar. O processo da transformação, o processo da metanoia dói, machuca, né? Que é uma transformação profunda, e quando você é transformado, você não quer mais voltar a ser aquilo que você era, você não quer mais voltar a ser do mundo, você quer
aprender cada vez mais, buscar cada vez mais, entender os planos que o Senhor tem para a sua vida. Satanás não quer isso, ele quer te impedir de que você conheça a verdade, conhecer a verdade vos libertará. A palavra liberta, quem liberta é a palavra de Deus, né? Aqui de Jesus. É isso que liberta. Você tem que buscar a palavra, você tem que mergulhar na palavra, você tem que, mesmo que você não vá à igreja, assista cultos online, peça para o Senhor te direcionar a pessoas que realmente o servem, não a pessoas que dizem servir ao Senhor, mas não servem, né? Que está ali apenas por aquilo que o título possa oferecer, está ali apenas para aquilo que o cargo pode oferecer, né? Ah, pode me oferecer bens, riquezas, né? Fama, então tá bom. Não, mas peça direção para o Senhor para te mostrar as pessoas que realmente falam a palavra, falam a verdade, independente de quem vai doer, porque a palavra liberta, é o confronto que liberta. O Senhor não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha cabeça, dizer, filho, está tudo bem, tá? Você não precisa renunciar a nada, você não precisa deixar a nada, não. A palavra vai te confrontar. O Senhor ele vai te confrontar todos os dias, porque todos os dias é preciso você renunciar à sua carne, todos os dias é preciso você deixar a sua carne para você viver aquilo que Deus tem. Fazer um jejum? Claro que fazer um jejum não é fácil, né? Um jejum prolongado, ou até mesmo de poucas horas para quem não tem o costume. Mas se você não tem o costume de fazer jejum muito prolongado, faça jejum. Comece com 3 horas, vai para 6 horas, vai para 12, 24, 48, e assim você vai. Você pode achar que isso é algo muito difícil, ou que isso é algo impossível, mas não é. O Senhor não vai te pedir uma coisa que vai te fazer mal, né? Que vai prejudicar a sua saúde. Se você não tem nenhuma doença, se você não toma nenhum remédio, né, forte, então faça um jejum para o Senhor. Você vai ver que Ele vai te trazer clareza, discernimento, né? Ele vai te trazer aquilo que Ele tem para você. Mas é preciso buscar. É preciso haver entrega. Porque, né, você precisa deixar aquilo que atrasa a sua vida. Você precisa deixar as coisas deste mundo para você viver as coisas de Deus, para você viver o que é santo. Então, a santidade, ela é buscada todos os dias. A santidade é todos os dias. Viver em santidade é um estilo de vida. Você escolhe viver assim. Então, todos os dias você vai fazer renúncia. Todos os dias você vai deixar as coisas que o mundo oferece de lado. Não é só um dia, são todos os dias. E se você, por um acaso, cometer um deslize, se você, por acaso, cair, se arrependa de coração, peça perdão, o Senhor vai te perdoar, né? Ele lança nossos pecados no mar do esquecimento. É claro que algumas das nossas escolhas trazem consequências, né? Que vão nos acompanhar por tempos. Então pense bem antes de fazer, mas se você cair, não pense que você não é merecedora de perdão, porque você é. Não pense que Jesus não vai te perdoar porque você se sente sujo, não. E é claro que Satanás vai ficar o tempo todo falando isso para você, você está sujo, Jesus não vai te perdoar, você errou, você caiu. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Todos nós estamos propensos aos erros, todos nós estamos propensos a cair, né? E em nenhum momento eu digo que eu sou santo, pelo contrário. Eu sei das minhas falhas, eu sei que eu cometo erros, né? Então, mas a graça do Senhor e a sua misericórdia nos alcança todos os dias, mesmo que nós não mereçamos. Ele está lá com os braços estendidos para nos ajudar, para nos mostrar o que Ele tem para nossas vidas. Sabe, se você quer saber quem sou eu para Deus, pergunte a Ele. Se você tem dúvidas de quem sou eu, pergunte a Deus. Eu ouvi, né, a Camila dizendo, eu não lembro exatamente o que ela disse, né? A Camila Barros, ela disse assim, fale mal de mim para os meus amigos, fale mal de mim para o vizinho, fale mal de mim em outros lugares. Mas tem coragem de perguntar a Deus e falar mal de mim para Deus? Então, pergunte a Deus quem sou eu, sobre o meu ministério, o que Ele me chamou para fazer. Então, pergunte a Ele, Ele vai te dizer. Pergunte a Deus sobre outras pessoas também, que se você tiver alguma dúvida, chegue para o Senhor e pergunte, Senhor, quem é essa pessoa para ti? O que essa pessoa é para o reino? Ele vai te dizer. O corpo do cristão é considerado o templo do Espírito Santo, exigindo santidade e pureza. O Senhor nos exige santidade e pureza. A partir do momento que algo impuro entra, né, através de escolhas, através de uma bebida, através de uma comida consagrada.
muitos fazem obras para outras pessoas através de comida, através de bebida. Então, cuidado com as suas escolhas. Elas te afastam ou te aproximam de Deus. Que a paz de Cristo seja contigo.